Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, gente, peço que por favor vocês deixem seu like, porque é muito importante pro canal e pro vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui sempre teremos resumos de Meu Pecado e um refúgio para o amor. Fiquem agora com o resumo de amanhã. Lucrécia vai à plantação de maçãs, ver como estão as coisas por lá, e fica sabendo da praga que atingiu a plantação, e encarrega Modesto de fazer o trabalho, para cortar as árvores que estão com praga. Paulino apenas fala tudo embaralhado, e não consegue dizer nada para Matias. Matias pede que ele não se esforce, porque Deus fará ele ficar bem. Rosário volta para o hospital, e agradece a Matias por ter ficado com Paulino. Teresa pergunta a Carmelo por que foi declarar a favor de Juliano. Carmelo diz à irmã que Juliano não matou seu pai, porque encontrou algo que o inocenta. Teresa acha estranho tudo isso, de Carmelo ter ido defender Juliano. O embuste diz à irmã que ela deveria estar agradecida, porque com Juliano livre, ele poderá ficar com ela. Teresa diz que Juliano não se interessa por ela e ele só ama Lucrécia. Carmelo diz que Lucrécia vai se casar com ele. Lucrécia está na cachoeira e chora muito ao pensar em Juliano. O policial leva comida para Juliano. Juliano pede para fazer uma ligação, muito importante, para saber o que está acontecendo ali. Carmelo diz a Assunção que já cumpriu com o combinado. Juliano sairá livre a qualquer momento e que ela devolva sua roupa. Assunção diz que queimou a camisa dele e que não vai devolver a pistola para ele cometer outro acidente. Padre Matias encontra Lucrécia no estábulo da fazenda e fica sabendo que ela aceitou a estupidez que Carmelo a propôs. Lucrécia diz que não aceitou a proposta apenas por Juliano, mas também pelo seu pai. Padre Matias diz a Lucrécia para procurar outro sacerdote para casá-la, porque não vai ser cúmplice dessa barbaridade. Anoitece. O delegado diz a Juliano que ele está livre devido a uma prova que acusa outra pessoa do assassinato de Ramiro, e Carmelo mesmo trouxe essa prova. Juliano fica surpreso. Lucrécia conta para Delfina que vai se casar com Carmelo. Delfina pergunta se ela está louca. Lucrécia diz que está louca, mas essa é a única maneira de Juliano sair livre e da sua família não perder o que tem e de seu pai recuperar a vontade de viver. Delfina fica surpresa ao saber da proposta que Carmelo fez para Lucrécia. Rodolfo fica feliz ao ver Juliano livre e o abraça. Juliana pergunta de Lucrécia. Rodolfo diz que ela foi embora da pensão e acha que ela voltou para a casa dela. Rodolfo avisa Juliano que o pai de Lucrécia teve um derrame cerebral. Justina chora e cheira a camisa de alguém. Renata visita Justina e pergunta do assunto de Juliano. Justina diz que hoje ele seria transferido para a cadeia, mas ainda não foi. Cobra Renata avisa Justina que Lucrécia já voltou para a casa dos pais e deu como certo a ida de Luciano para o presídio. Lucrécia visita o pai no hospital. Rosário diz que Paulino tomou um calmante e acaba de dormir. Rosário diz a Lucrécia que já sabe do que ela fez e valoriza muito o sacrifício dela. Juliano chega ao hospital e encontra Lucrécia. Ele abraça a moça muito feliz. Juliano percebe ela estranha e pergunta o que ela tem. Ele a abraça novamente. Carmelo chega ao hospital e pergunta a Juliano o que faz ali. Carmelo pergunta a Lucrécia se não disse a Juliano que eles irão se casar. Juliano fica surpreso ao ouvir isso. Lucrécia vai para o lado de Carmelo e diz a Juliano que seu lugar é do lado daquele Carmelo. O velho feioso beija Lucrécia. Juliano morre de tristeza e de ciúmes. Juliano chora e pergunta a Lucrécia por que faz isso com ele. Lucrécia pede que Carmelo a deixe sozinha com Juliano. Juliano puxa Lucrécia pelo braço e diz que não vai deixar que ela perca o tempo de vida dela com esse imbecil. E mesmo que ele tenha colocado ela contra a parede, agora ele está livre e ela não tem que cumprir com o que prometeu a ele. Lucrécia diz que está fazendo isso pelo seu pai. Juliano percebe que ela está se vendendo para ajudar o pai. Juliano pergunta onde ficou o grande amor que ela dizia sentir por ele. Lucrécia diz que nunca disse que não existia mais, só que isso causou muito mal a todos. Juliano diz a Lucrécia que não vai renunciar a ela. Lucrécia diz que já tomou uma decisão e não quer ficar com ele, nem agora, nem nunca, e pede que ele compreenda ela e a entenda. Juliano vai embora. Rosário pergunta a Lucrécia o que aquele imbecil faz ali e se não estava preso. Lucrécia pergunta à mãe se Carmelo não a disse que liberar Juliano era parte do trato. Rosário diz que vai ver como o pai dela está. Lucrécia chora muito. Rodolfo visita Justina e dá boa noite.
Rodolfo avisa Justina que Juliano saiu livre por falta de provas. Justina fica morrendo de felicidade. Justina chora e diz a Rodolfo que sabe que o que fez a ele não tem nome e pergunta se ele voltaria com ela se ela pedisse perdão. Rodolfo diz que, como ela disse, o que fez a ele e aos filhos dela não tem perdão e sai. Juliano vai ao bar e compra uma garrafa de pinga para beber. Teresa está chocada por Lucrécia querer se casar com Carmelo, já que ele não a suporta. Assunção diz que pode ser que o irmão dela esteja obrigando Lucrécia de alguma maneira. Rosário pergunta a Carmelo por que não a disse que o demônio estava livre. Carmelo diz que não sabia. Rosário pergunta por que ele liberou Juliano da cadeia e de que se trata tudo isso. Carmelo diz que fez isso porque descobriu que Juliano não matou seu pai. Rosário chama Carmelo de estúpido porque é muito perigoso. O imbecil do Juliano está solto e sua filha está perdidamente apaixonada por ele. Carmelo diz que Lucrécia não mudará de opinião. Paulino acorda e vê a filha chorando muito. Com muita dificuldade, Paulino consegue dizer o nome da filha e pergunta por que ela está chorando. Lucrécia diz que pela felicidade de ver que ele está se recuperando e o ama muito e precisa que ele fique bem. Matias diz a Rodolfo que fica muito feliz por Juliano estar livre. Rodolfo diz que isso foi graças a Carmelo. Delfina diz a Rosário que ela deve estar de acordo com o casamento de Lucrécia e Carmelo. Bruxa Rosário diz que sentiu felicidade, mas ficou surpresa com a notícia. Rosário pede que Delfina não reclame, porque não tem nada a ver com as decisões de sua filha. Delfina questiona a patroa como pode aceitar que a filha dela se case com fulano, que não vale nada como Carmelo. Rosário diz que Ramiro era um homem especial, mas não era tão malvado. Delfina questiona se é normal um homem mais velho se encaprichar pela filha de um dos melhores amigos, sem contar que se meteu com a esposa de outro. E Ramiro se meteu com Justina, e eles andaram dormindo juntos há muitos anos. Rosário fica surpresa e diz que essa vagabunda da Justina deve ter sido marmita de toda São Pedro. Delfina diz que está preocupada pelo que espera a Lucrécia se casar com o filho de Ramiro. Assunção pede explicações a Carmelo em relação ao casamento dele com Lucrécia. Carmelo diz que Lucrécia será sua esposa em breve e ofereceu tirar Juliano da cadeia, com a condição dela aceitar se casar com ele. Assunção fica chocada e diz que o que ele fez foi muito feio. Carmelo diz que já liberou o rapaz, como ela queria. Assunção diz a Carmelo que sente muita pena no que ele está se convertendo e está pior que o pai dele. Matias encontra Juliano chorando e com a garrafa de pinga vazia e se embebedou toda noite. Juliano diz a Matias que pensou que Lucrécia era diferente, mas errou. Matias diz que Lucrécia está muito pressionada pela situação do pai dela e também por ele. Juliano diz que não pediu nada para ela e ela deve não estar disposta a deixar as comodidades que nunca poderá dar para ela. Matias pede que Juliano lute por Lucrécia. Ele diz que já se cansou e desde o começo da relação deles aconteceu só mortes e desgraças. Delfina não consegue dormir e está preocupada e ansiosa por Lucrécia. Amanhece. Lucrécia alimenta o pai. Rosário diz à filha que está muito feliz pelo pai dela ter acordado melhor. Lucrécia diz que seu pai está falando palavras soltas, mas que já está muito melhor e é uma evolução. Rosário pergunta a Paulino se gostaria de voltar para casa com ela e a filha dele. Lucrécia diz ao pai que vai ficar na casa até ele ficar melhor. Matias diz a Rodolfo que ontem Juliano estava muito cansado depois de tantos dias preso. Rodolfo diz a Matias que não dormiu direito à noite e falou com Justina e ela parece estar sinceramente arrependida e o pediu perdão. Rodolfo pensa em dar outra oportunidade para Justina. Juliano chega ali e pergunta ao pai se vai voltar com sua mãe, depois de tudo que ela fez com ele, depois de ter o traído, o chifrado. Rodolfo diz que talvez volte. Juliano diz ao pai que vai ir embora da cidade, hoje mesmo. Juliano diz que Lucrécia ficará, e o único que vai embora dali é ele. Matias diz a Rodolfo que a garota vai se casar com Carmelo e se separou de Juliano. Rodolfo fica chocado. Matias vai celebrar a missa na igreja. Rodolfo vai atrás de Juliano e diz que Carmelo está chantageando Lucrécia para ela querer se casar com ele. Juliano diz ao pai que Lucrécia está disposta a se vender. Rodolfo diz que ela deve ter feito isso por ele para salvá-lo. Juliano pede que o pai não justifique Lucrécia e já não quer falar disso, nem dela. Ele diz que a ama, mas que vai tirá-la de seu coração. Vai tentar esquecê-la. Carmelo pergunta a Lucrécia do pai dela. Ela diz que ele está um pouco melhor. Carmelo diz que eles precisam se preparar, porque em breve será o casamento deles. Lucrécia diz a Carmelo que ama Juliano e amará ele toda a vida, por mais que case com ele. Carmelo diz que tem fé que com o tempo as coisas mudem, e quando eles tiverem filhos, seriam uma família, quem sabe. Lucrécia diz que cumpriu com a promessa dele de se casar com ele, mas não significa que será a mulher dele.
que vai se entregar para ele. Carmelo pede que ela não se preocupe, porque não vai forçá-la a nada, e será paciente, até ela querer fazer amor com ele. Renata chega ali e pergunta a Lucrécia o que Carmelo foi fazer ali. Ela diz que ele veio se pôr de acordo com ela em algumas coisas, e sai. Renata vai atrás de Lucrécia e pergunta o que irão fazer. Lucrécia diz que ela e Carmelo vão se casar. Renata fica triste. Lucrécia diz que não tem mais remédio. Renata pergunta por que ela vai se casar com Carmelo, por que vai lhe fazer isso, porque ela sabe que ela o ama. Lucrécia pergunta à prima por que não fez algo para Carmelo ficar louco por ela e lhe deixar em paz. Renata diz a Lucrécia que é porque não é tão bonita, tão inteligente e rica como ela é. Renata pergunta a Rosário por que não lhe disse que Lucrécia vai se casar com Carmelo. Rosário tapa a boca de Renata e a leva para fora do quarto de Paulino, para ele não escutar a conversa. Rosário diz a Renata que isso acabaram de decidir e também ficou surpresa quando soube. Renata diz à tia que quem a conhece que a compre. Rosário pergunta a Renata onde Juliano está, porque vai se encarregar dele não fazer nada para impedir o casamento da filha com Carmelo. Acontece a leitura do testamento de Ramiro. Ramiro deixou todos os bens para serem divididos igualmente entre os filhos. Só que Carmelo ficará administrando a parte de Teresa até ela se casar. Eles descobrem que Ramiro tem uma casa no povoado do Rio Branco. Juliano coloca sua mala na caminhonete. Rosário o encontra e relembra ele que ele e o Josué são bastardos. Um dos dois não são filhos de Rodolfo. Juliano diz que isso é invenção de Ramiro. Rosário diz que o dá certeza que não, e o verdadeiro pai do irmão dele é Ramiro, e que se ele voltar a chegar perto da sua filha ou fazer algo para separá-la de Carmelo, dirá tudo pro pai dele. Juliano diz que não acredita nela e diz que não pensa em mexer um dedo para separar Lucrécia daquele desgraçado. Rosário diz que o melhor é ele ir embora do povoado, como pensa em ir. Delfina diz a Lucrécia que não apoia ela e nem pensa em ir ao estúpido do casamento dela com o nojento do Carmelo. Delfina diz que o pai dela tem direito de saber disso. Matias avisa Branquinha que Lucrécia vai se casar com Carmelo. Juliano se despede da mãe e vai partir para outra cidade. Juliano se despede do pai e diz que já não tem nada o que fazer ali. Juliano abraça o pai e vai embora. Rodolfo chega na casa de Justina com sua mala e diz que já vão conversar. Branquinha procura Lucrécia e pede que ela não se case com Carmelo, porque ele é ruim e vai machucá-la. Lucrécia diz que não entende. Branquinha pede que ela entenda, porque Carmelo é capaz de tudo. Lucrécia monta no seu cavalo e sai para cavalgar. Juliano está na estrada, indo embora, e pensa quando ele e Lucrécia se beijaram, quando ele estava preso. Enquanto está indo embora, Juliano vê Lucrécia de longe, passeando a cavalo no campo, e chora. Ela também chora ao ver seu amor de longe. Juliano segue viagem. Lucrécia vai até a cachoeira e chora muito, ao pensar na dor que causou a Juliano, se separando dele. Totalmente abalada e triste, Lucrécia anda pelos troncos da árvore, sobre o rio, e lembra de todo o sofrimento que passou, e da morte de seu irmão César, e se joga no rio.